Buenas, eu sou Felipe Esquerdo, sou gestor comercial da ANS, estou aqui com o Matheus Mazzoni, nosso analista de integração e também dev, né? Exatamente. Ele que facilita um monte a vida dos nossos parceiros, ajudando e auxiliando no processo todo de integração. Hoje a gente está abrindo uma série que vai ser muito importante para os nossos parceiros, onde a gente vai estar mostrando como você pode emitir uma nota fiscal eletrônica utilizando o C#. E vai ser uma série que vai fazer esse processo em várias linguagens. Em Java, em .NET, em Dev vai ter? Talvez. Então a gente vai... Em Python também. Em Python. Então são linguagens de programação que facilitam a vida de muitos desenvolvedores e com certeza a ANS tem conteúdo de sobra para mostrar para vocês como vocês podem emitir um documento fiscal eletrônico. Nesse caso, a NFE, nós vamos fazer todos os processos, desde a emissão, como cancelamento, inutilização, a carta de correção, e também a gente vai fazer de todos os projetos, né? A gente vai fazer para conhecimento de transporte eletrônico, vai fazer para MDFE, vai fazer para nota fiscal de consumidor eletrônica e todos os projetos que a gente já disponibiliza. E hoje a gente está aqui para mostrar para vocês como esse processo funciona na prática. Se você fosse emitir uma nota fiscal eletrônica hoje, você teria que fazer 3 processos para comunicar com a nossa API. O Mazzoni ele vai estar passando esses 3 processos e depois ele vai estar mostrando o que a ANS fez para facilitar a vida sua na hora de comunicar com a nossa API. Exatamente. Bom, para emitir uma nota fiscal eletrônica, a dada NFE, é necessário fazer 3 requisições: o envio, a consulta e o download. O envio se basearia em enviar o XML ou JSON ou XML da tua nota para a nossa API, assim nós validamos contra o esquema da Cefaz. Posteriormente, retornaríamos o número do nosso banco, no qual tu vai fazer a consulta de status de processamento dessa nota. Para isso, basta enviar um JSON, na segunda requisição, com esse NSNREC, o CNPJ e o tipo de ambiente onde tu emitiu a sua nota. Sendo autorizada e tendo tudo de acordo com a Cefaz, será retornado para ti uma chave, a chave de acesso dessa nota, CHNFE. Essa CHNFE é possível posteriormente fazer o download, tanto do XML quanto do PDF em Base 64, para posteriormente fazer o salvamento e o armazenamento do XML. Então, vou demonstrar isso aqui num aplicativo chamado Postman, que ele simula requisições HTTPs. Se nós fôssemos fazer o processo, se fosse resumir todo o processo, desde o envio dos dados para nós, do documento, e o que nós retornamos, seria, você envia então para nós um TXT, um XML ou um JSON dos dados, e no final do processo todo a gente te retorna o XML e o Base PDF, né, que você pode exibir assim na tela para o seu cliente. Nós temos algumas funções extras que a API também faz, como envio de e-mail para quem é o destinatário do documento. Nós temos consulta do cadastro do contribuinte, que é um processo também que a API faz, onde você passa um CNPJ e nós trazemos os dados desse CNPJ para você também. Nós temos também uma prévia da nota fiscal eletrônica antes dela ser enviada para a Cefaz. Então, tu consegue mostrar na tela para o seu cliente a prévia da NFE antes que ela seja enviada para a Cefaz, para você ver o layout. Certo? Vamos lá, Mazzoni, ver o... Então, eu estou compartilhando aqui a minha tela, certo? Com as 3 requisições: o envio, a consulta e o download da NFE. Aqui no envio, a gente utiliza uma requisição POST para essa URL aqui, certo? Com o arquivo de emissão, ou seja, a NFE em si. Nesse caso, utilizamos o JSON, certo? Com todas as informações que são necessárias para emitir uma nota. Ou seja, a identificação, o emitente, o destinatário e assim por diante. E os itens, claro. Ao fazer a requisição, vou enviar aqui pelo Postman, que ele simula essas requisições, ele vai me retornar um JSON mostrando o status 200, o motivo, ou seja, ela foi enviada para a Cefaz, e o NSNREC. O NSNREC, como eu tinha dito, é o número do nosso banco. Pegando esse NSNREC, a gente pode fazer a consulta do estado de processamento da nota, que é a segunda requisição, enviando para essa URL. Utilizando esse JSON, ou seja, com o CNPJ do emitente, que aqui no caso é o nosso DNS, o NSNREC, que seria o número do nosso banco, e o tipo de ambiente onde foi emitido, que é homologação, que no caso é 2, conseguimos fazer a consulta dessa nota, vendo se ela foi autorizada ou rejeitada pela Cefaz. Enviando aqui o nosso NSNREC, verificamos que a nota foi autorizada. Por quê? Tivemos um status 200,
um CHNFE, que vamos armazenar aqui para fazer a terceira requisição e última, e um CSTAT 100, que significa que a nota foi autorizada lá na Cefaz. Também recomendamos para armazenar o NPROT, o número de protocolo dessa nota, porque para fazer os eventos é necessário este número de protocolo. Caso você queira gerar a própria impressão, aqui temos já o XML para armazenamento e para serialização posterior, ou seja, para utilizar os campos sem problema nenhum. A terceira requisição, então, e última, seria utilizar a chave de acesso, ou seja, a CHNFE, o tipo de download que tu quer fazer, no caso, o X para XML, P para PDF e XP para PDF e XML. Também temos o JSON, mas pouco utilizado. Além do TPAMB, ou seja, tipo de ambiente onde emitiu a nota, como na segunda requisição. Pegando e enviando para essa URL, temos o base64 do PDF, assim como o status que foi dado, a nota, a CHNF novamente para posterior armazenamento, para verificação e assim por diante. Aqui, vou pegar o PDF, que está em base64. Isso pode ser automatizado pelo sistema, tanto que é feito pelos nossos exemplos, que posteriormente iremos mostrar. Vou decodificá-lo no Notepad++ mesmo, onde tem um plugin que faça esse decode para nós. Opa. Um momento. Utilizando o plugin MemeTools, conseguimos fazer o decode do base64 para PDF. Assim podemos salvar, por exemplo, na área de trabalho, demonstração, .pdf, depois é um arquivo, all types, salvando na área de trabalho a demonstração. Conseguimos ver aqui uma dump totalmente impressa, sem problema nenhum, todos os campos necessários e de acordo com a Cefaz. Ou seja, tu já pode pegar e imprimir na tua impressora sem problema nenhum e mandar para o emitente, para o destinatário e assim por diante. Joia, vale a pena reforçar que se você não tivesse nenhum desenvolvimento em relação ao envio de nota fiscal eletrônica para a nossa API, esse seria o processo bruto. Mas para facilitar, e é isso que a gente veio mostrar aqui hoje, para você que desenvolve C#, a gente construiu um exemplo, desenvolveu um exemplo que você pode usar, que o Mazani vai mostrar agora para nós, que com certeza vai facilitar muito a tua vida na hora da emissão. Certo. Então, tenho aqui na minha tela o nosso projeto de emissão de uma nota fiscal por C# do .NET Core, utilizando a versão 3.1. Aqui temos uma classe, certo, de testes, ou seja, somente para demonstrar mesmo como é feita a utilização da nossa API no nosso exemplo. Foi criado, então, uma classe onde tem todos os dados necessários para fazer uma emissão, como no JSON. Conseguimos ver até a semelhança entre os dois. Eles são muito parecidos, tanto para facilitar o seu desenvolvimento. Posterior à criação, podemos dizer, do objeto, população do objeto, serializamos ele automaticamente pela nossa API, ou seja, só vai ter que enviar este pequena linha de código, essa pequena linha de código. Ou seja, botando o objeto para fazer um método de envio, passando o XML, no caso que tu queira que seja feito o download XML e PDF, o caminho onde tu quer que seja salvo essas notas, e se tu quer que exiba já o XML na tua tela, o PDF. Irei começar um teste para demonstrar a emissão dessa nota pelo nosso exemplo. Talvez demore um pouco pela questão de compilar todo o exemplo, mas rodando no seu programa não teria esse problema. Estamos num ambiente de desenvolvimento. Então, já apareceu aqui a nota, tá? Elas já foram salvas também. Eu botei para salvar numa pasta no próprio diretório C, né? Nos testes, emissão síncrona, no NFE, e aqui estão as notas. Eu já tinha feito testes anteriores, e aqui está a nota mais atual, ou seja, aqui está o XML e o PDF que acabou de exibir na tela como eu tinha pedido.
Na prática, se você fosse emitir um documento hoje, você teria que fazer o envio dos dados para nós, chamando a nossa API, Sim. enviando então esse JSON. No caso aqui a gente vai mostrar um JSON, né? Mas pode. Uns falam JSON, outros falam JSON, outros falam. Não tem muito. Não tem muito mistério, né? Mas enviando os dados em JSON aqui, você teria que fazer então a consulta desse retorno do NSNREC, fazer o segundo processo que a gente já mostrou no Postman. Exato. Certo? Depois, se tivesse autorizado, você teria que fazer um terceiro processo, caso você quisesse ter o PDF também, né? O Base64. Nós desenvolvemos essas 3 funções, que elas acontecem de forma assíncrona. Então, você não precisará fazer todo esse desenvolvimento. Também, esse exemplo, ele facilita nos tratamentos dos retornos, né? Exatamente. Ou seja, hoje você tem um retorno, por exemplo, bruto da Cefaz de uma informação que daqui a pouco você não está descobrindo de onde que é. Então a gente já tem alguns retornos, até inclusive pela API, pré-tratados, e vale a pena reforçar isso porque a ANS ela costuma trabalhar assim com os nossos parceiros, facilitando a informação que nós devolvemos para você. Então você consegue ter mais transparência do que está acontecendo. Além do que, né, eu não posso deixar de falar que tanto a nossa equipe de integração, desde o momento que você, olha, eu vou fazer uma parceria com vocês. Então você teve esse primeiro contato nosso, você sempre está conversando com alguém. Né? O nosso parceiro sempre está falando com alguém. Nunca está trabalhando no escuro ou só toma essa informação e aí se vira. Não, a gente não trabalha assim, todo o nosso processo ele funciona nessa parceria. Então tem sempre alguém conversando contigo e te orientando para que você possa cada vez melhor fazer funcionar o seu projeto. Então até inclusive nos retornos que a API devolve, né? Esse exemplo facilita. Exatamente. Mostra aí para nós, né? Claro. Então, basicamente, como está aqui na minha tela, somente com esse método aqui, que é uma classe de testes, obviamente, conseguimos fazer uma emissão de uma nota fiscal eletrônica. Um JSON, neste caso. Dessa forma, criando um objeto que foi criado pela equipe da ANS para facilitar até a vida dos desenvolvedores, principalmente C#, conseguimos instanciar todas as informações para que tu possa popular totalmente esse objeto para conseguir posteriormente enviar para a API, que no caso é já automatizado. O projeto em si, ele é dividido dessa forma, são requisições e respostas que são validadas, são enviadas e validadas. E já temos toda a validação, como o Felipe disse, já pré-pronta, com o lançamento de exceções exclusivas para cada projeto. Ou seja, uma exceção de consulta vai ter para consulta, uma exceção para download vai ter, né, no download, e assim por diante. Para ser mais fácil de tratar, caso tu queira tratar os retornos já tratados. Então, aqui como podemos ver, é basicamente um JSON, como tínhamos aqui no Postman, né? Esse JSON de NFE, que seria não um JSON, mas um objeto que posteriormente virará um JSON. Como podemos ver, posterior à criação, ou seja, população, não importa como, se vai por JSON, por banco de dados, se tu vai fazer na mão, não importa. Se tu populando esse JSON e enviando sincronamente, como está aqui no nosso exemplo, já vai funcionar tranquilamente, vai ser enviado para a Cefaz, já vai ter autorizado lá na Cefaz. Então, fazendo o teste, tá, com todos os dados como a gente tinha posto, só vou trocar a numeração para assim ser autorizado, já que criamos várias numerações. Vou executar o teste, que vai fazer o envio síncrono, ou seja, o envio, a consulta e o download dessa nota, para ser armazenado posteriormente nesse local aqui. Opa! Já abriu aqui o nosso, enquanto eu estava explicando. Abriu a NFE, já o PDF dessa NFE, ou seja, o download feito por ela, certo? Tanto o PDF quanto o XML foram salvos no local onde eu pré-defini, ou seja, o C, testes de emissão síncrona NFE. E eu mandei ele exibir na tela este PDF. Como podemos ver aqui no meu disco C, testes, emissão síncrona, está aqui os dados feitos, a nota autorizada com o XML e o PDF dessa nota. Com isso, conseguimos concluir que facilitaria muito
todo o processo de emissão. Ou seja, chamando uma função, já conseguimos fazer a emissão completa dessa nota. Posteriormente, tu poderia simplesmente comunicar com a impressora. Esse é um exemplo de testes. Ou seja, tu pode modificar o quanto tu quiser. Se tu quiser botar, em vez de salvar o PDF no disco C, fazer na memória o PDF ser mostrado para o cliente ou abrir uma URL, não importa. Tu pode modificar o quanto tu quiser. Ele funciona como o Felipe tinha dito, com tratamentos de exceções, ou seja, facilitando, não pegando o JSON bruto para que tu desmembre ele. Ou seja, já te damos a resposta certinha, todo tratado. E além disso, para facilitar a nossa integração, criamos um arquivo de log. Ou seja, todo o log, todo o processo vai estar naquele log. Qualquer erro, qualquer dúvida que tu tenha, pode acessar aquele log ou enviar para a nossa equipe, que nossa equipe vai dar uma olhada e já vai te retornar o que está dando de errado, o que pode ser ajustado e assim por diante. Acredito que seja isso em relação ao exemplo de emissão de um NFE sincronamente, utilizando as 3 requisições de maneira síncrona, enviando, consultando e fazendo o download, sem tu te preocupar com nada, somente com os dados enviados. Joia. Tanto esse exemplo que o Mazone acabou de passar aqui, como toda a documentação da NS, elas estão disponíveis. Vamos deixar o link aí na descrição do vídeo. Você pode usar também como nosso contato, caso você queira tirar alguma dúvida. Se você quiser fazer um teste utilizando a API da ANS para emitir uma nota fiscal eletrônica, nos colocamos à disposição de vocês. Agradeço a atenção e na sequência aí segue também os eventos.